Bom, a população do município de Quixeramobim ontem foi tomada de surpresa com um caso de sequestro e morte violenta de uma jovem daquele município. O sequestro foi efetivado no fim da manhã e a confirmação da morte da jovem sequestrada se deu no fim da noite. Registramos esse fato para dizer que a Polícia Civil do Ceará, que tem baixo resultado de elucidação de crimes violentos no Estado, ou de crimes violentos no Estado, agora a Polícia Civil quer se utilizar da inteligência artificial, segundo portaria do delegado-geral Márcio Rodrigues Gutierrez Rocha, que dispõe da criação de um grupo de trabalho para a aplicação de inteligência artificial na Polícia Civil. Diz a portaria do delegado. O delegado-geral da Polícia Civil do Estado do Ceará, Márcio Rodrigues Gutierrez Rocha, no uso de suas atribuições legais, considerando a necessidade de modernizar e otimizar os processos investigativos e administrativos da Polícia Civil através da aplicação de tecnologias avançadas, considerando a importância de integrar soluções de inteligência artificial para melhorar a eficiência e a eficácia das atividades da Polícia Judiciária, considerando a necessidade de identificar áreas e processos da Polícia Civil que possam ser otimizados através da inteligência artificial, considerando a necessidade de fomentar, desenvolver, orientar e regulamentar o uso de inteligência artificial no âmbito da Polícia Civil do Ceará, resolve, artigo 1º, criar grupo de trabalho com a finalidade de desenvolver, implementar e monitorar soluções de inteligência artificial aplicada às atividades da Polícia Civil, e declina o nome dos integrantes da comissão. O artigo 2º dessa portaria diz: o grupo de trabalho terá as seguintes atribuições: identificar áreas e processos da Polícia Civil que possam ser otimizados através da inteligência artificial, avaliar ferramentas de inteligência artificial para aplicação em investigações criminais, análise de dados e preditiva e gestão administrativa. Propor e implementar projetos piloto para verificar a eficácia das soluções de inteligência artificial desenvolvidas. Orientar a capacitação dos servidores da Polícia Civil no uso das novas tecnologias implementadas. Monitorar e avaliar o impacto das soluções de inteligência artificial nos processos policiais, propondo melhorias e ajustes quando necessário.
identificar e indicar ao delegado-geral outros servidores da Polícia Civil que possam contribuir com o presente grupo de trabalho. O artigo 3º diz que os membros do grupo de trabalho atuarão sem prejuízo de suas atribuições regulares. E o artigo 4º diz que essa portaria entra em vigor na data de sua publicação, o que ocorreu na última sexta-feira. É uma notícia alvissareira, depois dessa notícia triste relacionada à morte dessa jovem no município de Quixeramobim. É alvissareira porque a Polícia Civil do Estado do Ceará, que é a Polícia Judiciária, é ela a encarregada de preparar os inquéritos sobre homicídios e outros crimes que são levados ao Poder Judiciário. Já dissemos no início que é muito pequeno o trabalho da elucidação, o resultado da elucidação de crimes violentos é muito pequeno nesse trabalho da Polícia Civil. Há quem diga que 70% ou até 80% dos homicídios não chegam a ser investigados pelas Polícia Civil do Estado do Ceará. Aliás, nem com relação às chacinas, que já ocorreram várias aqui no estado do Ceará, a Polícia Civil apresenta resultado satisfatório. O que é um resultado satisfatório? É definir, conhecer, identificar os criminosos, os responsáveis por esses atos e preparar o inquérito policial, que é a base da denúncia que fará, o que faz o Ministério Público e a base de avaliação do Poder Judiciário. É muito comum se dizer que a polícia prende e a justiça solta. Realmente, a justiça solta muita gente que a polícia acaba prendendo, mas solta exatamente porque não tem o inquérito policial. O inquérito policial. A polícia, quando prende, a polícia militar ou a própria civil, quando prende o autor de um homicídio, a Polícia Civil tem que fazer um inquérito. E esse inquérito tem que ser bem feito para que o Ministério Público possa fazer uma acusação segura e a Justiça possa vir a condenar esse réu, esse autor do crime. Sem o inquérito policial, a Justiça não pode mandar prender e realmente tem que soltar. Aliás, nós temos aqui e acolá dado notícias de prefeitos que são afastados dos cargos por decisão judicial, a pedido do Ministério Público, que vislumbra ali naquela administração algumas irregularidades, fundamenta o seu pedido, o juiz autoriza, a Justiça autoriza o afastamento do prefeito por 6 meses até, e, terminado esses 6 meses, o prefeito volta ao cargo, também por uma decisão judicial. Por quê? Porque o prefeito não foi denunciado. E aí, a culpa talvez não seja propriamente da Polícia Civil, mas aí é do próprio Ministério Público Estadual. Vamos aplaudir essa iniciativa
da Polícia Civil do Estado do Ceará em avançar na utilização das novas tecnologias para apurar melhor os crimes, sobretudo os de homicídios registrados no estado do Ceará. Tem sido muito badalado nos últimos dias a criação da Comissão de Ética da Câmara Municipal de Fortaleza nesta legislatura. Essa legislatura foi iniciada no primeiro dia deste mês de fevereiro. Com a criação da Comissão de Ética, insinua-se a abertura de um processo disciplinar contra o vereador inspetor Alberto por atos cometidos no curso da campanha eleitoral do ano passado, quando, de modo irresponsável, ameaçou o prefeito eleito Evandro Leitão e agrediu um porco em pleno horário da propaganda eleitoral gratuita. O processo administrativo até poderá ser aberto, mas não ficará além de uma animação política, por dois motivos muito simples. O primeiro é que os atos considerados incompatíveis com o decoro parlamentar, praticados pelo vereador inspetor Alberto, esses atos aconteceram na legislatura passada. Depois, o ânimos de todos os legislativos é de proteção dos seus integrantes. É o velho corporativismo. As últimas pesquisas de avaliação do governo do presidente Lula, já dissemos aqui recentemente, têm sido péssimos, não apenas para o governo, mas para o futuro do próprio PT, que é o partido do presidente Lula. Os números das pesquisas indicam que o presidente terá dificuldade enorme de recuperar o seu prestígio junto à população brasileira. As entrevistas mostram que o governo é muito mal avaliado e não há perspectiva, pelo menos a curto prazo, de que o governo tome providências que altere esse quadro. E se nós estamos a mais de um ano da eleição de 2026, para determinadas coisas falta muito tempo, mas para outras o tempo já está muito exíguo. O presidente tem que recuperar sua imagem imediatamente para que possa alimentar a ideia de concorrer a um novo mandato e dar uma sobrevida ao PT. O PT existe por conta do Lula. Sem o Lula, o PT ficará muito pequeno. E essa popularidade do presidente Lula já vem caindo de algum tempo. Recentemente, nós falamos aqui sobre o resultado das eleições municipais em Fortaleza para mostrar que no primeiro turno da disputa da capital cearense, o atual prefeito Evandro Leitão perdeu para o seu principal concorrente, o deputado federal André Fernandes, do PL, com mais de 80 mil votos. Se a eleição em Fortaleza fosse de apenas um turno, quem seria o prefeito de Fortaleza? Era o deputado André Fernandes.
E olhe que o prefeito Evandro Leitão contava com o apoio irrestrito do presidente Lula e do governador Eumano de Freitas. As duas autoridades, o presidente e o governador, não tiveram força política para fazer de Evandro Leitão prefeito de Fortaleza no primeiro turno. Isso já é uma demonstração de que, naquela época já, em outubro do ano passado, o prestígio do presidente Lula e do governador Eumano o prestígio já estava em decadência. Para concluir as coisas ruins, nós comentamos sobre duas declarações de dois ex-governadores do estado do Ceará, no curto espaço de 15 dias, lançando candidatos ao Senado da República. Primeiro foi Cid Gomes, lançando a candidatura de Júnior Mano ao Senado pelo PSB, no lugar do próprio Cid. Cid diz que não é candidato à reeleição e o candidato dele é o deputado federal Júnior Mano. Depois, agora, no último fim de semana, é Camilo Santana quem aparece anunciando a candidatura do deputado federal José Guimarães, também ao Senado. Lamentavelmente, as lideranças políticas e civis do estado do Ceará não se manifestaram sobre essas duas declarações estapafúrdias, sim. Mas algumas outras pessoas se manifestaram. Por exemplo, o advogado Fabrício Moreira, lá do ICO, homem que acompanha bem a política do Ceará, fez um artigo logo depois do anúncio dessa candidatura de Júnior Mano, dizendo que ele não conhece o Júnior Mano, mas o Google conhece bem. O Ministério Público Federal conhece bem. Ele estava se referindo ao fato de que Júnior Mano, o deputado federal, hoje é investigado no inquérito da Polícia Federal, agora com a autorização do Supremo Tribunal Federal, através do ministro Gilmar Mendes, por desvio de recursos de emendas parlamentares. Esse cidadão é o candidato de Cid Gomes ao Senado. Vejam bem, avalie isso. Do outro lado, é Camilo que diz que José Guimarães representará muito bem o Ceará no Senado da República. José Guimarães ainda não se purgou do episódio dos dólares da cueca. Realmente, os dólares não estavam na cueca dele, mas estavam na cueca de um ex-assessor dele que foi preso em São Paulo e foi notícia nacional. Pois são esses dois homens que esses dois ex-governadores do Ceará querem que nos represente no Senado da República. É preciso que os cearenses possamos reagir. Com essa observação, nós estamos encerrando a nossa participação de hoje no primeiro bloco de notícias aqui da TV da Transparência, convidando-os a continuarem conosco